Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Gol! Contra dois, pintou, bateu! O Vasco fez um ofício ao BEP solicitando que seja garantida a segurança para as duas torcidas, do Vasco e do Flamengo, e nessa impossibilidade que o clássico seja realizado com torcida única, respeitando o regulamento e os laudos de segurança vigentes. Carille, pelo amor de Deus, me explica por que você tirou o Verratti? Por que você tirou um atacante e botou o zagueiro ganhando de 3-1? Você é medroso, cara. Você é medroso. Ah, mas o Verratti não sabe jogar com o pé. Meu amigo, se ele soubesse jogar com o pé, ele ia ser bola de ouro. Ele ia estar jogando no Real Madrid. A gente tava ganhando de 3-1. Era só não tomar mais gol. Mas não, cara, ele tirou o Verratti, botou mais um zagueiro e chamou o Melgar. Parabéns, Carille. Esse empate está na tua conta. A vitória era nossa, mas o empate é teu. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, meus amigos, dia 3 de abril de 2025. O Vasco estreou ontem à noite na Sul-Americana. Peço perdão a vocês aí, eu ia fazer um pós-jogo, não consegui me fazer presente, mas aqui estamos nessa madrugada, nas primeiras horas dessa quinta-feira. Como vocês já sabem, o Vasco empatou lá em Arequipa com o time peruano Melgar, 3-3, o jogo ali ó, nas mãos do Vasco, 3-1 no placar, e o Vasco simplesmente cedeu o empate nos minutos finais da partida. Eu confesso que isso foi um duro golpe, né? Haja visto que o Vasco construiu um placar elástico ali de 2 gols de diferença, dava para fazer mais gols, então conseguimos um ponto fora de casa, ok, mas de uma forma assim amarga, entalado, o torcedor ainda não conseguiu digerir ou entender o que aconteceu. A gente vai falar bastante, é lógico, sobre o jogo dessa noite de quarta-feira. Vamos falar também, é claro, meus amigos, sobre São Januário, penhora, isso mesmo, penhora envolvendo INSS, sobre o time de basquetebol do Vasco, sobre o Dimitri Payet, sobre o jogador que o Vasco andou sondando no mercado da bola, sobre regras que serão aplicadas pela Conmebol nessa Sul-Americana, sobre Corinthians e Vasco da Gama, sobre Vasco da Gama e Flamengo. A gente vai falar sobre todas essas situações. Logo de cara, eu peço para você, nos acompanhe até o final, deixe o seu joinha, o seu gostei para nos ajudar, se inscreva, clique aqui embaixo no botão 0800 para dar essa força aqui para o amigo, e também compartilhe o nosso vídeo para que nós alcancemos mais vascaínos. Dito tudo isso, vambora, meus amigos, vambora, que está começando mais essa edição do nosso Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Mais uma vez, bom dia para todos vocês que nos assistem, que me assistem aqui ao nosso canal. Você que está nos assistindo aí nesse finzinho de noite, chegando do trabalho, de madrugada, boa noite, você que vai se deitar. Mas para você que já está de pé nessa madrugada ou nessa manhã de quinta-feira, bom dia, né? Tudo de bom para todos nós e que Deus nos abençoe. Meus amigos, logo de cara então, perdão pela tosse, vamos começar a falar
do jogo de ontem, né? Da estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, diante o Melgar, lá em Arequipa, na cidade do Peru. O Vasco jogou, como vocês já sabem, fora de casa, né? Antes do jogo, me chamou muita atenção a transmissão do canal Paramount Plus ou Paramount+, né? Olha, como é que eu vou falar para vocês? O pré-jogo ali, a gente vê que falta um entrosamento, estão começando um trabalho, a gente vê que estão buscando informações do Vasco, é normal porque é um canal que não cobre o dia a dia do Vasco. Mas o que me chamou muita atenção mesmo, mas isso é positivo, foi a conduta do narrador da Paramount Plus e também do PVC, do Paulo Vinícius Coelho. PVC, ele é conhecido aí carinhosamente no meio do futebol como a enciclopédia viva do nosso futebol. Vamos abrir aspas aqui, eu quero abrir aspas aqui para umas frases que o PVC falou no pré-jogo e também durante o jogo do Vasco, né? Ele falou frases ali muito fortes, muito marcantes na minha opinião. Abre aspas. O Vasco é um gigante da América, sempre foi e sempre será um gigante, né? Quando o Vasco faz o gol, meus amigos, o PVC fala para a América do Sul entender que o gigante é o primeiro campeão da América. Outra frase que ele falou também antes do jogo. Hoje o Vasco entra em campo como o verdadeiro Vasco da Gama, o primeiro campeão continental. Me chamou muita atenção porque assim, a gente vê muito jornalista e parte da mídia, maior parte da mídia, melhor dizendo, ou desdenhando ou fazendo um trabalho sujo contra o Vasco da Gama. Não são todos, mas existe um grupinho que a gente já sabe mais ou menos quem é. E o PVC, olha, ele de um profissionalismo e de um carisma enorme para com o torcedor do Vasco, né? Dando crédito para o nosso clube, nós somos os primeiros campeões continentais, ele falando, hoje o Vasco entra em campo como o verdadeiro Vasco da Gama. Então assim, o PVC entendeu o que é Vasco. Algo que às vezes alguns torcedores ainda não entenderam, algo que alguns presidentes que passaram na gestão do Vasco não entenderam, o PVC conhece, ele sabe o que é Vasco. PVC, tamo junto, um abraço no seu coração, que Deus te abençoe. Só pelo respeito pelo Vascão, você já ganhou aqui moral comigo. Já gostava do PVC, depois dessa, pontinho ali, né, aqui com o canal vascaíno desde sempre do PVC. Ponto pro PVC, né, gente? Agora, se tratando do jogo, vamos então à escalação. O Vasco repetiu, o Carille repetiu a escalação que foi utilizada no último domingo diante o Santos aqui no Rio, em São Januário. Foi o mesmo time que entrou em campo lá em Arequipa. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho Paula, Felipe Coutinho, Benjamin Garré, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Esses foram os 11 titulares que entraram em campo na estreia da Sul-Americana. Já vou falar dos jogadores, substituições, cartões amarelos, performance individual. Antes da gente chegar nesse ponto, eu quero primeiramente dar aquela pincelada básica e rápida com vocês aqui nas estatísticas do jogo, nos números dessa partida. O Melgar como é o mandante, vamos lá. O Melgar teve 67% de posse de bola, meus amigos, contra apenas 33% do Vasco. Um impedimento para o Melgar, nenhum para o nosso Vasco. 20 finalizações do clube peruano, apenas 6 finalizações do Vasco. 7 delas do Melgar foram no gol e 3 do Vasco foram no gol. Ou seja, os 3 chutes do Vasco que foram no gol, entrou, né? Foram gol. 16 escanteios para o Melgar, nenhum escanteio para o Vasco. Olha, esse é o tipo de aposta que se o cara vai lá na casa de aposta, coloca lá R$10 para ganhar 70, 80, 90 reais, que não vai dar nenhum escanteio, e em 3 minutos de jogo já tenha 3 escanteios para o Vasco, né? Quem diria que o Vasco não teria nenhum escanteio, né? Esse é o tipo de pegadinha do futebol. Cartão amarelo, 2 para o Melgar, 3 para o Vasco e nenhum cartão vermelho aplicado nessa partida. Então a gente observa que os números estão mostrando que o Vasco jogou um jogo de reação, uma partida reativa, um jogo de contra-ataque, né? O Melgar ali naquele
tentando marcar na saída pressão e tentando sufocar o Vasco, sobretudo com bolas na área. No segundo tempo foram 60 bolas alçadas na área e foram mais de 70 bolas do Melgar colocadas na área do Vasco. A gente vai falar disso aí já já. Já entrando aí na situação do jogo, né? Eu achei que o Léo Jardim fez uma partida regular, fez ali umas 2 defesas que ajudaram o Vasco, poderia ser pior esse panorama. O Paulo Henrique, eu acho que fez uma boa partida. João Vitor e Maurício Lemos estavam indo muito bem até o 3-1 do Vasco. Depois que o Vasco sofreu os 2 gols de empate, a zaga perdeu um pouco de ponto comigo, porque não dá, o Vasco jogando com 3 zagueiros, mais os laterais e volantes apoiando dentro da área, o Vasco levar 3 gols de cabeça. A gente já vai falar dessa situação já já. Piton, ok. Hugo Moura, mais ou menos. Paulinho Paula, ok. O Coutinho, show. Eu quero esse Coutinho, eu quero todo jogo no jogo do Vasco. Todo jogo. Benjamin Garré, ainda do mesmo jeito. Parece que vai, mas não vai. Nuno Moreira, ok, não temos o que falar do Nuno Moreira, mais uma assistência, mais um jogo, mais uma participação em gol. Já são participações em gols em todos os jogos com a camisa do Vasco, em competições diferentes, só para vocês ficarem ligados. Nuno Moreira é o cara, ele chegou no Vasco, já fez gol pelo Campeonato Carioca, já deu assistência na Copa do Brasil, fez gol no Campeonato Brasileiro e deu assistência agora na Copa Sul-Americana. E o Verratti é o Verratti, sempre ele, né? Meteu um gol, deu assistência, né? Não tem o que falar do Nuno e do Verratti e do Felipe Coutinho, tá? Aí vamos lá, antes da gente falar das substituições, vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo foi o seguinte: aos 3 minutos, um golaço do Vasco ali pelo lado direito de ataque. Felipe Coutinho, bastante inspirado, dominou, né? Saiu da marcação daquele jeitinho que ele está acostumado a fazer na quina da área ali do lado esquerdo de ataque. Ajeitou, bateu e caixa. Golaço para o Vasco, 1-0, golaço do Felipe Coutinho. Ali já se desenhava, né? Que seria uma partida teoricamente tranquila para o Vasco, né? Só que o que aconteceu? O Vasco fez o gol, só que a marcação não encaixou, o meio-campo ficou muito espaçado, né? O meio-campo do Vasco muito espaçado, uma marcação-pressão feita de forma errada por parte do Vasco no campo de defesa da equipe do Melgar, na saída de bola do Melgar, que não deu certo. O Melgar conseguia romper essa linha o tempo todo os meias do Melgar ficando mano a mano com os volantes e os zagueiros do Vasco da Gama. E essa pressão foi até os 15 minutos da primeira etapa. Aí o que aconteceu? Ali, aos 16 minutos, o Vasco chegou com o Verratti numa cabeçada para fora. Aí deu um susto no Melgar, o Melgar deu aquela segurada. Daqui a pouco o Vasco começou a equilibrar as ações na partida. E o Melgar, numa puxada de ataque lá pelo lado esquerdo, pênalti muito bem marcado. O jogador do Vasco nem reclamou. Pênalti bem marcado para o Melgar. O jogador do time peruano perdeu. Martínez bateu ali do lado direito dele, do lado esquerdo do Léo Jardim. A bola passou perto da trave, o Jardim estava nela, foi para fora. Então assim, 1-0 Vasco, o Melgar perdendo o pênalti na casa deles. Eu falei, vai dar bacalhau, vai dar tudo certo. O que aconteceu? Aos 31 minutos da primeira etapa, o Felipe Coutinho simplesmente, em outra bela jogada do lado direito, né, fez uma bola perfeita. A bola fez uma curva passando atrás da linha defensiva do Melgar, morrendo nos pés do Verratti na segunda trave. O Verratti só colocou para dentro, né? Gol do Vasco da Gama, gol do Vascão. Aí, meus amigos, aí eu falei, agora, pô, beleza, né? Tranquilo, 2-0 Vasco, primeiro tempo ainda, tudo ok, né? Tá bom. 39 minutos, gol do Melgar. Melgar chega de cabeça e diminui o placar, 2-1. Acabou o primeiro tempo, falei, bom, 2-1, né? Dá pra, né? Se fizer mais um aí, já, né? Deixa o jogo encaminhado, né? E meus amigos, e foi o que aconteceu, porque aos 6 minutos da segunda etapa, Nuno Moreira deu a assistência para o Verratti, né? E gol, caixa, gol do homem, né? 3-1 para o Vasco. Eu falei, agora realmente é tudo nosso, tá em casa,
tudo normal, tudo ok, vai dar bacalhau, né? 3-1 Vascão. Aos 34 minutos, o Vasco com o jogo na mão, ganhando de 3-1. O que acontece? O Carille ali, 25 do segundo tempo, começa a fazer as substituições. Ele fez substituições logo no intervalo também, tá? Quando saiu o Paulinho para a entrada do Jair e saiu também o Garré para a entrada do Ryan. O Ryan não entrou bem nesse jogo, o Jair apagado, mas o Paulinho também, então elas por elas. E depois, ali aos 25 da segunda etapa, o treinador fez mais substituições. Tirou o Coutinho, que já estava cansado, para colocar o Tietê, para dar aquela consolidada no meio campo, para tentar ali atrapalhar a troca de passes do Melgar. E entrou também o Adson no lugar do Nuno Moreira, já pensando no fim de semana. Contra o Corinthians, estava 3-1 Vasco, muita bola na área do Vasco. O treinador fez o quê? Tirou o Verratti e colocou o Lucas Oliveira, o zagueirão, para fazer uma trinca de zagueiros lá atrás, de bateria antiaérea, para tentar sanar as bolas na área do Melgar. Então o que acontece? O treinador colocou um homem de meio campo, o Tietê, tirou o Coutinho de qualidade, colocou o Tietê para tentar marcar naquele meio campo e mais um homem dentro da área, para poder evitar, né, a bola alçada. O que acontece? Aí que piorou tudo, porque foi aí que o Vasco falou para o Melgar, vem para cima, que a gente tirou o centroavante, tiramos um homem de qualidade, colocamos um volante, colocamos mais um zagueiro. Vem para cima. E foi o que aconteceu. O Carille chamou o time peruano para cima do Vasco no segundo tempo. E o Melgar, sem nada a perder, jogando diante do seu torcedor, perdendo de 3-1. Se eles levassem mais um gol àquela altura, seria uma goleada em casa, 4-1. Melgar foi com tudo para cima, né? O que a gente tem aqui? É bola alçada na área? Então vamos alçar. E toma-lhe bola alçada na área, sem vergonha nenhuma, né? Sem medo nenhum de ser feliz. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, de frente, escanteio, foi um atrás do outro ali, né? E aí foi aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fora, porque ali aos 34 da segunda etapa, gol do Melgar. Aí foi, 3-2, eu falei, meu Deus, não é possível. Eu falei, agora o Vasco vai, né? Ou o Vasco tenta espetar mais um gol e mata esse jogo, ou segura isso aí, pelo amor de Deus, para trazer esses 3 pontinhos aqui para o Rio. Ô, meu pai do céu. Gente, aos 44 do segundo tempo, 89 minutos de jogo, gol de cabeça do Melgar. O Vasco jogando com 3 zagueiros, Lucas Piton, Paulo Henrique, os 2 laterais, Maurício Lemos, João Vitor e Lucas Oliveira, com 5 homens praticamente dentro da área. Por conta da bendita bola aérea do Melgar, o Vasco leva mais um gol ali do Melgar, no jogador de 1,74 m, enquanto o Lucas Oliveira tem quase 1,90 m. Né? Então, assim, o PVC foi muito feliz na análise depois do jogo. Ele falou, olha, se você pergunta para o torcedor do Vasco, né, ou os analistas, antes do jogo, você fala assim, um empate no Peru com o Melgar, coisa e tal, não é mau negócio. Realmente, eu falei sobre isso com vocês aqui no decorrer da semana. Olha, um empate lá, numa estreia, é um time ali, parece ser encaixado e tal, não é de todo ruim. Haja visto que temos jogos lá e jogos aqui. Então a gente empata lá e ganha aqui, beleza. O problema todo foi o enredo, a forma como que esse jogo se desenhou. É como se o pai chega para a criança e fala, filho, tá vendo aquele videogame ali? Ele fala, pai, que legal. É o PlayStation 5, filho, você quer? Pai, quero, eu vou te dar, eu vou comprar para você. O moleque fica maluco, o moleque fica em êxtase. Chega na hora, o pai se enrola, gasta o dinheiro todo aí na farra, vai saber com que gastou o dinheiro, acabou o dinheiro. O pai do menino chega lá pro menino com um videogame lá da década de 90. Década de 90 não, vamos botar aí PlayStation 2, vai. Chega com o PlayStation 2 pro menino. Pra quem não tem nada, mas ele vai falar, tá bom, você não tinha nada, eu te dei um videogame aí pra você, melhor do que nada. Ele vai falar, melhor do que nada, né? Mas você me prometeu o PlayStation 5. Então, assim, voltando pro jogo do Vasco, foi isso que aconteceu com o torcedor. O time do Vasco mostrou pra torcida, olha aqui, estamos ganhando, viu? Coutinho meteu um golaço, deu uma assistência, Nuno deu uma assistência, Verratti meteu 2 gols. Torcedor, estamos ganhando, viu? Fica tranquilo aí no Brasil que nós daqui do Peru estamos indo muito bem.
e aí o Vasco vai e leva o empate depois. Então o problema todo foi esse, foi um enredo. O Vasco tá na frente do placar 2 vezes e não foi por um gol de diferença. O Vasco fez 1-0, o Melgar teve a chance de empatar, perdeu um pênalti, o Vasco faz 2-0, ou seja, estava tudo apontando, vitória do Vasco, vitória do Vasco, vitória do Vasco. Pô, 2-0 no primeiro tempo, o Melgar perdendo o pênalti, esqueçam, né? Na casa dos caras. Veio o fim do segundo tempo, o Melgar diminuiu 2-1, os caras ficaram vivos no jogo. Vem a segunda etapa, o Vasco logo no início, pum, 3-1, resolveu. Aí o treinador começa a fazer substituição errada, a retrancar o time, o Melgar vai para cima e empata. Agora vamos falar aqui do treinador, porque assim, para que ele levou o Juan Esforza, o Matheus Carvalho e o Pablo Verrete lá para a Arequipa? Não, perdão, o Dimitri Payet para a Arequipa. Para que levou? Para que levou os caras para a Arequipa? Porque eu não entendi nada. Quando sobe a placa, no intervalo que fala, ó, vai sair, deixa eu até olhar na minha cola aqui, vai sair o Paulinho e o Garré, eu já falei aqui com a televisão. Falei, ó, vai entrar o Ryan no lugar do Garré e vai entrar provavelmente o Jair no lugar do Paulinho. Foi o que eu imaginei, o movimento natural. E aconteceu, ok, certinho. Quando levantou a placa, vai sair o 11 do Vasco, Felipe Coutinho, eu imaginei o quê? Falei, bom, o Melgar está começando a colocar as asinhas de fora, tá 3-1 para o Vasco. Se o treinador agora vai tirar o Coutinho, ele deve colocar o Payet para o Vasco tentar girar mais essa bola, ter uma válvula de escape, e o Payet tem qualidade, aí o time do Melgar vai ficar preocupado com o Payet, né? O Tietê, eu pensei comigo, daqui a pouco ele deve colocar o Tietê nesse meio campo, junto com o Payet e com o Jair, né? E ele deve, de repentemente, tirar um Verrete lá na frente e colocar um Adson, colocar alguém de ataque, né? Não. Ou, eu imaginei, juro que eu imaginei. Falei, sei lá, ou ele tira o PH, que pode estar cansado pensando no jogo contra o Corinthians, e põe o Puma, mas manda o Puma não subir e libera lá os alas na frente, deixa o Puma fazendo papel de ala defensivo. Imaginei algo do tipo. Imaginei, falei, ou então ele coloca o Matheus Carvalho ali, né, junto nesse meio campo aí, Matheus Carvalho, Jair, e solta o Payet para cima deles, né, para tentar gerar a bola, ter a posse, para tentar frear o ímpeto do Melgar. Não, o treinador tira um homem de qualidade que estava jogando bem, que era o Coutinho, estava cansado, tinha que tirar ele mesmo, mas aí faz errado, porque coloca o Tietê, que não é aquele, o Tietê não fez um mau jogo, mas não era aquele momento para o Tietê entrar no lugar do Coutinho. Se o Tietê entra no intervalo na vaga do Paulinho, pô, ok, bacana, super entenderia. Ou se o Tietê entra na vaga do Hugo Moura, bacana também. Ou se o treinador coloca o Tietê no lugar do Garré, mas traz o Payet também, recheando o meio campo, né? Porque se o treinador deixa o Jair no meio campo, se ele coloca ali o Felipe Coutinho, mas se ele tira o Garré e coloca o Tietê, a gente teria Hugo Moura, Jair e Tietê no meio campo e poderia soltar o Dimitri Payet. Com esses 3 volantes a gente ia conseguir marcar melhor os meias e os laterais deles para evitar o cruzamento na área e ia ter o Payet para a válvula de escape para puxar o contra-ataque com o Adson. Eu imaginei isso. Eu imaginei, porque aí o Vasco mete o 4º gol, acabou. Não, o treinador vai e me coloca um volante, me tira o centroavante que está bem no jogo, que é o Verrete, que está muito bem no jogo, 2 gols já anotados, para colocar um zagueiro sem ritmo de jogo. O que aconteceu? O desastre. 3-3. Então assim, o Vasco perdeu para ele mesmo. Não é perdeu, porque é um empate com gosto de derrota. Né? O Vasco empatou para ele mesmo. O Melgar teve o mérito dele, correu, se doou, jogou atrás, correu atrás, quer dizer, é um time que reconheceu suas limitações e falou, ó, vamos aqui no que dá, é bola aérea, então vamos botar a bola na aérea. Então assim, o Melgar não foi desleal, jogou de forma leal contra o Vasco, buscando ali o tempo todo a vitória, e o Vasco fez errado, o Fábio Carille fez totalmente errado. Agora, o Carille poderia ter dado a famosa sorte. Se o Carille dá sorte ali do Melgar não fazer o gol, provavelmente agora a gente não estaria reclamando. Ah, ufa, ufa, 3-2, ganhamos fora de casa e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas como levou o gol de empate, aí a culpa é do Carille. Mas vamos lá. O Melgar teve chance de empatar o jogo ainda no primeiro tempo.
Antes das substituições malucas, o Léo Jardim já havia feito 2 defesas salvando o Vasco. Então serve de alerta para o Vasco e para o Pedrinho. De alerta para o Vasco, para os jogadores do Vasco, Fábio Carille, e para o Pedrinho. Por que eu estou falando isso? É só o primeiro jogo da Sul-Americana e o calendário já pesou. O calendário já pesou. Tá? O calendário já pesou. As substituições feitas lá no Peru já mostraram que o elenco... Será que vai segurar o rojão? Não sei, vamos aguardar. Por outro lado, é um começo. Primeira rodada da Sul-Americana, jogo na altitude, 2.300 metros, lá no meio do deserto, lá no Peru, 3-3. Olhando pelo copo meio cheio, pô, na casa dos caras, ficamos à frente do placar 2 vezes, com 2 gols de diferença. Né? O time foi incisivo, 3 bolas no gol, 3 gols. Verratti mais artilheiro do que nunca, o Nuno decisivo, o Coutinho chamando a responsabilidade. Esse é o lado positivo da coisa. Agora, o lado negativo é a defesa do Vasco, levando gol de bola nas costas, bola aérea. A volância que não encontrou a marcação e principalmente o treinador que fez uma leitura muito mal do jogo e quando ele percebeu, a vaca já tinha ido para o brejo. Então, fica o sinal de alerta, é apenas a primeira rodada, não é motivo para descabelar, estou vendo gente descabelando, xingando, não é para tanto. Garantimos 3 pontos no Campeonato Brasileiro, tá? Contra o Santos jogando em casa. Empatamos, foi honroso, empatamos honrosamente com o Melgar lá, entalados aqui, atravessado, porque era para o Vasco ter trazido esses 3 pontos para o Rio, era para a gente ter ganho esse jogo. Mas eu acho que apesar das lições negativas que a gente tem que aprender com os erros, tá? Eu acho que não é de todo ruim o panorama geral no início da temporada do Vasco. Porque se a gente chega para qualquer torcedor do Vasco na semana passada, antes da estreia do Campeonato Brasileiro e antes dessa estreia na própria Sul-Americana e chega para a rapaziada e faz uma enquete, né? Olha, o que você acha? Tá chegando aí a estreia do Vasco na temporada. O que você acha se o Vasco conseguir ganhar o primeiro jogo do Santos em São Januário pelo Brasileirão e empatar com o Melgar fora de casa na Sul-Americana? Eu garanto para vocês que ia dar mais de 50, 60, 70% da torcida falar não, ok, né? Tá dentro. Então assim, tá dentro. Uma vitória dentro de casa no Brasileirão, um empate fora de casa na Sul-Americana. O Melgar tem cara de que deve ser o time que deve dar um pouquinho mais de trabalho aí. Ele veio da Libertadores, foi eliminado, tá sempre jogando competição internacional. É um dos melhores times lá no futebol peruano. Vamos ver o Lanús, né? O Puerto Cabello é o azarão. O Puerto Cabello é aquele time assim, tá tranquilo, mas se dormir, toma. Sabe como é que é? É tipo isso. Porque o Puerto Cabello tá ali, quietinho, se demole os caras vão, né? Naquele jeitinho. Então vamos ficar ligado, mas assim, tem que tirar essa lição, tá? O Fábio Carille tem que tirar essa lição. Já não é a primeira vez que ele mexe errado, que ele faz uma leitura errada do jogo, sabe? Tava muito simples ali a leitura que deveria ter sido feita pelo nosso treinador. Tava muito simples, sabe? Vai tirar o Coutinho? Coloca o Dimitri Payet, sabe? Colocava outro homem de meio campo, tirava o Garré que não estava bem, deixava o Verratti, porque ainda assim o Verratti estava ajudando nas bolas aéreas, nos escanteios na área do Vasco, porque o Verratti é muito mais cabeceador do que o Lucas Oliveira, diga-se de passagem, e o Verratti é decisivo lá dentro, então ele dá preocupação para a defesa adversária. Então acho que o Carille fez uma leitura muito ruim aí do jogo do Vasco, tá? É só para mencionar, eu esqueci de falar aqui, nós tivemos 3 cartões amarelos, tá, gente? O zagueiro Lucas Oliveira levou cartão, o Maurício Lemos também levou cartão e o Paulinho Paula levou cartão, esses 3 cartões amarelos da nossa equipe, tá? Então, dito tudo isso, falamos do jogo, esse empate amargo lá em Arequipa, né? Eu quero falar com vocês agora das outras notícias do nosso Vasco, né? De vários assuntos inerentes importantes do nosso gigante. Primeira coisa aqui é falar do jogo do basquete, né? O nosso time de basquete entrou em quadra na última terça-feira à noite, tá? No ginásio de São Januário, aqui no Rio de Janeiro. Deu Bacalhau, deu Vasco, 78-66. Aí o treinador Léo Figueiró falou ali, né, com a rapaziada do podcast Cruz Maltino depois do jogo. Então acompanhe que eu já volto. Léo, primeiramente, parabéns. Que partida hoje. Assim,
eu vou ser sincero, cheguei nervoso aqui, hoje você sabe, eu tô aqui a maioria dos jogos. Você chegou hoje... nervoso, eu tava nervoso desde que eu fiquei sabendo que tava todo mundo suspenso. Mas fala, eu não tenho nem que te perguntar, a única pergunta, fala do jogo, a superação desse time hoje. Cara, eu acho que assim, não tenho que falar parte tática nem nada. A primeira coisa, esses 7 jogadores que jogaram hoje, pela coragem deles, eu não tenho outra coisa pra falar, a não ser enaltecer o que eles fizeram. 7 jogadores, Jamal da vida de torção e se doaram, fizeram o melhor possível, cumpriram o plano tático assim, à risca, pouquíssimos deslizes assim, foram firmes até o final e foram coroados com uma vitória para mim histórica, épica, diante de toda a situação, uma vitória importante, num momento importante, que a gente vai agora para fora com mais 4 jogos para fechar a fase de classificação. Então uma vitória, como a gente fala, para dar moral, para dar confiança, para a gente entender que realmente esse time ele é capaz de chegar em grandes lugares. Só mais uma, é a primeira vez que acontece isso na sua carreira? Ter que entrar em quadra com 7, quase na conta do chá? Cara, se eu falar de bate-pronto, eu acho que sim, mas sei lá, já aconteceu tanta coisa na minha carreira. Mas assim, com certeza é um jogo memorável que vai ficar para minha memória aí, porque realmente eles foram muito firmes, muito corajosos, realmente encararam o desafio de peito aberto e fizeram o melhor deles e foram realmente recompensados, né? Acho que hoje o jogo, se tem alguma coisa para falar, é enaltecer o que esses jogadores fizeram, esses 7 jogadores, e se disponibilizaram a jogar dessa forma aí, o Alê, mais tempo de quadra, o Juan entrou numa fria, Paulo Choia, os caras saíram com câimbra, outro com dor e vambora. Então isso é muito bacana, ter um grupo assim, né? É muito gratificante você trabalhar com um grupo compromissado, com os caras que vão até o fim, com os caras que vão dar o máximo, independente de vitória ou derrota. Então eu saio daqui muito feliz e muito contente por estar dirigindo esse grupo. Beleza, né, gente? Show de bola, bacana. É assim, o time de basquete do Vasco, ele é heróico, ele busca, ele vence, ele consegue ali empilhar 2, 3, 4, 5 vitórias direto no NBB. Pô, bacana, isso eu entendo. É um trabalho que está começando de 2 anos para cá. O nosso basquete praticamente tinha morrido, tá voltando aí. O que me deixa chateado nesse time de basquete são os clássicos, que o Vasco pega o Botafogo, dá uma taca no Botafogo, mas pega o Flamengo, leva uma taca do Flamengo. O problema é esse. O problema é perder pro nosso arquirrival até no basquete. Então é isso que está me deixando incomodado só no nosso atual time de basquete. Mas no contrário, num projeto, num trabalho a longo prazo, olhando o ano passado, olhando esse ano, eu estou até que satisfeito com esse time de basquete do Vasco, mas para pensar em título, para a temporada do ano que vem, tem que ter investimento, tem que ter reforço, aí dá para pensar em algo mais. Com esse elenco que a gente tem hoje, é um elenco honrável, é um elenco do Vasco honrável. A gente jogou diante do Paulistano com 7 desfalques, é isso mesmo, 7 desfalques, entrou o time reserva do nosso time de basquete, conseguiram corresponder e venceram a equipe do Paulistano no nosso ginásio por 78-66. Mudando de assunto agora, quero falar com vocês aqui sobre o Dimitri Payet. Tá? Isso mesmo, olha, o Dimitri Payet virou uma novela daquelas, novela mexicana, viu? Porque aquela moça, advogada lá, que supostamente teria lá uma relação com o Payet, que não tem nada a ver com a vida dele, nem com a vida de ninguém, né? Se ele tá com a esposa, se não tá, se traiu, se não traiu, isso é problema dele e da mulher dele. A gente torce para que a família fique bem, né? Porque eu sou em prol da família. Mas isso é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Tem nada a ver com isso, eu torço para ele dentro de campo. É claro que o extracampo respinga dentro de campo, ainda mais nesse tipo de situação grave. Só sei que a moça lá, né, a moça, não vou citar o nome, a moça que supostamente teria o caso com o Payet, ela prestou queixa, gente, isso mesmo, ela prestou queixa na delegacia, tá, de agressão do Dimitri Payet, com foto no programa do Léo Dias, aquela coisa toda, meu Deus do céu, coisa, gente, que vergonha. Com foto, com tudo, aquela história de hematoma, de pancada, e pediu uma medida protetiva do francês. Isso mesmo, a polícia ali, a moça foi à polícia e pediu uma medida protetiva para o Payet não chegar mais perto dela. Olha o tamanho da confusão, gente. Olha o tamanho do problema que está se desenhando aí, extra-campo. Não tem nada a ver com o Vasco, mas é muito sério isso, né? É uma situação muito séria, vamos ficar ligados nisso aí. Qual vai ser o desfecho disso nos próximos dias, próximas horas, porque é muito polêmico, é muito séria essa situação, né? Uma acusação gravíssima. Se for verdade, o Payet tem que responder por isso. Se não for, que as autoridades descubram o que está realmente acontecendo, não cabe a mim fazer juízo de valor. Ah, fulano mentiu, ciclano está falando a verdade, Beltrano, não sei. Não sei, eu só sei de uma coisa, viu?
começou uma novela, e esse tipo de novela eu não gosto. Começou uma novela aí envolvendo o Vasco que eu não gosto. Vamos ficar ligado nisso aí nos próximos capítulos, que isso aí, ó, é uma loucura, gente. Tá cheirando loucura, viu? Vamos mudar de assunto aqui agora. O Vasco sondou um atacante lá do Maringá de Paraná. Isso mesmo, o time vice-campeão paranaense, né? Tem ali o atacante Matheus Moraes. E o Vasco teria feito uma sondagem pelo atacante Matheus Moraes, que joga atualmente com a camisa do Maringá. O clube paranaense sinalizou aí que pode fazer negócio de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões de reais. Então o valor de mercado, segundo o Maringá, seria de 6 milhões de reais para contratar o Matheus Moraes, e o clube estaria disposto a liberá-lo, vendendo 50% dos seus direitos por 3 milhões de reais. O Vasco ainda não fez nada de proposta, nada oficial, foi apenas uma sondagem, tá? O jogador com a camisa do clube paranaense tem 71 jogos, anotou 17 gols. Em 2025 foram 16 jogos e 8 gols marcados com a camisa do Maringá. Matheus Moraes tem 24 anos, 1,76 m, joga como ponta direita e o seu melhor pé é o pé esquerdo. Fica o registro para vocês a título de informação em relação ao mercado da bola. Se tratando de regras, né, a Comebol divulgou 4 alterações aí, 4 recomendações que serão acatadas pela arbitragem nessa Sul-Americana e também na Libertadores, né? Porque é o seguinte, a Comebol colocou aí a regra dos 8 segundos, né? Se o goleiro, exemplo, o atacante chutou a bola, o goleiro foi lá, defendeu, encaixou, tá? Fez a defesa. Para o goleiro fazer a saída de bola, a reposição de bola, agora o goleiro tem 8 segundos. Antigamente eram 6 segundos, agora são 8 segundos. Porém, é o seguinte, se o goleiro passar de 8 segundos, o árbitro pode imediatamente assinalar, marcar escanteio para o time adversário como punição, né, pelo goleiro estar retardando a partida. Então essa regra vai ser acatada também na Sul-Americana, essa regra que também está aí sendo vigente no Campeonato Brasileiro, na Premier League e em outras competições. Outra regra é a regra 3, né? Essa primeira regra que eu falei do goleiro é a regra 12. A regra 3 se trata do capitão. Somente o capitão do time vai poder falar com a arbitragem, tá? Isso mesmo, só o capitão. E quem for falar com a arbitragem, se não for o capitão, tá? O árbitro está sendo orientado pela Comebol a ali deferir cartão amarelo. Se tratando da regra 8, tá? Da regra 8. No caso, se o árbitro der bola ao chão durante algum momento da partida, tá, meus amigos? Durante algum momento do jogo, o árbitro vai devolver a bola aí para a equipe que estava conduzindo a bola antes do bola ao chão, tá? Então, isso só não pode ser em tiro livre direto, no caso que é o pênalti, né? Do contrário, se o árbitro der a bola ao chão, ele vai devolver a bola depois de novo ali para os jogadores. Outra situação, a regra 9, tá? A regra 9 é o seguinte: se a bola estiver saindo, já não tem mais salvação, a bola vai sair e alguém encostar na bola, alguém que está em campo ou fora de campo, ou que já foi expulso, substituído, treinador, comissão técnica, vai ser marcado tiro livre indireto, vai ser marcado falta a favor da outra equipe, viu? Então ninguém pode encostar na bola aí quando a bola estiver em jogo, viu? Só para ficar ligado. Então essas são as alterações da Comebol para essa atual Sul-Americana e também Libertadores da América. No caso do Vasco, a gente está disputando a Sul-Americana. Ontem eu falei até errado, não ia falar que dá vaga na Sul-Americana, a Sul-Americana dá vaga na sonhada Libertadores. Se tratando agora, meus amigos, de Campeonato Brasileiro, hein? Campeonato Brasileiro. O Vasco joga contra o Corinthians no próximo sábado lá na Arena Itaquera. O Corinthians perdeu de 3-1 do Huracan jogando em São Paulo. Eles estão numa ressaca daquelas, empataram com o Bahia fora de casa, perderam em casa agora na sua estreia na Sul-Americana. Um barril de pólvora aí em termos de pressão para cima do Corinthians. A arbitragem para esse jogo já foi definida, vai ser o Anderson Daronco, tá? Isso mesmo, gente. O Anderson Daronco será o árbitro de Corinthians e Vasco. Mas era muito importante
a vitória do Vasco diante o Melgar, para o time chegar com moral, né, com confiança para enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, porque o Corinthians vem de um empate ali muito mordido na Bahia, diante do time do Bahia lá na Arena Fonte Nova, e também vem agora dessa derrota amarga, cachapante, jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, logo na estreia da Sul-Americana. Então o Vasco deu bobeira de não vencer o Melgar, mas enfim, agora bola para frente, né, e vamos aí com tudo para cima do Corinthians no próximo sábado. Outra situação, quem completou aniversário nessa quarta-feira, ontem, né, completou 54 anos, foi o nosso grande craque e ídolo, né, o nosso animal Edmundo. Edmundo completou 54 anos. Edmundo nada mais, nada menos é campeão brasileiro com o Vasco, artilheiro da era dos pontos corridos, campeão carioca, campeão de Libertadores, campeão de Mercosul. O homem ganhou quase tudo, só faltou o Mundial, que ele perdeu o pênalti, mas ele jogou muita bola. O Vasco fez homenagem na sua rede social ao Edmundo, eu sou muito fã dele, cracaço de bola. Falando aqui na rede social, tem hora que ele deixa a gente meio maluco com algumas ideias que ele acaba tirando da cartola, mas dentro de campo não temos que falar do Edmundo, né? O animal era o cara jogando bola com a camisa do nosso Vasco. Agora, mudando de assunto, quero falar com vocês sobre penhora, tá? O Vasco tem uma dívida de mais de 40 milhões de reais, tá, gente? Com o FGTS, de mais de 10 anos de FGTS de funcionários do Vasco, jogadores, ex-funcionários, que não foram recolhidos. O Vasco vem buscando acertar o maior acordo do nosso país em relação ao Fundo de Garantia de Serviço do Trabalhador. Fato é que a Fazenda Nacional negou um pedido do Vasco. O Vasco ofereceu para a Fazenda Nacional a sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas e todo o complexo de São Januário como garantia, né, de penhora, para pagar esse fundo de garantia. Mas a Fazenda Nacional negou esse pedido. Eles querem um acordo não com o Vasco da Gama associativo, com o Clube de Regatas Vasco da Gama. A Fazenda Nacional, esse processo está sendo movido em face da SAF, da Vasco SAF, e a Fazenda Nacional quer resolver isso com a Vasco SAF, não quer colocar aí o clube associativo no meio desse imbróglio de dívida trabalhista. Lembrando que essa dívida trabalhista ela foi feita por todos os presidentes do Vasco, tá? Lá do Calçada para cá, essa dívida trabalhista foi feita. Tá? Não é o Pedrinho, não é o Eurico, não, foi todo mundo. Nos últimos 20 anos para cá, essa dívida vem se intensificando. 10 anos o Vasco ficou sem recolher nada, mas vários e vários anos o Vasco recolhia, não pagava, só pagava uma parte. Série de situações que está tudo na justiça. Então, é uma coisa que o Vasco busca um acordo, a Fazenda Nacional rejeitou, o Vasco vai ter que buscar outro meio. Por um lado foi bom, que não envolve São Januário, não envolve sede náutica e nada, se der algum problema, a gente não perde o nosso estádio. Por outro lado, né, o Vasco vai ter que achar uma outra forma agora de achar essas garantias para a Fazenda Nacional para conseguir fazer esse acordo em relação ao fundo de garantia. Já que eu falei de São Januário, quero pegar uma deixa que eu quero falar com vocês sobre o André Fufuca, gente, isso mesmo, o prefeito lá de Maricá, André Fufuca, teve São Januário ano passado, coisa e tal, a cidade de Maricá fez uma parceria com o Vasco jogou ali o Campeonato Brasileiro de Futsal, jogando lá no ginásio em Maricá, Carioca também. E agora o Maricá, parece que a Prefeitura de Maricá tem interesse na compra da SAF do Vasco. É isso mesmo, gente. Isso foi noticiado ontem à noite, eu fiquei assim de cabelo em pé. A Prefeitura de Maricá tem interesse na compra da SAF do Vasco. Como assim, Álvaro? Gente, parece que a cidade de Maricá recebe royalties de petróleo, por ser uma região litorânea. E tem um fundo ali financeiro da Prefeitura, do município, né, da cidade de Maricá. E esse fundo da Prefeitura de Maricá geraria em torno de 2 bilhões de reais o valor desse fundo. E a Prefeitura de Maricá, supostamente, eu não sei se isso é verdade, estaria interessada em comprar a SAF do Vasco, né? Gente, isso é muito engraçado, porque a gente vê uma cidade pegar um dinheiro público para comprar a SAF de um time de futebol. Eu não sei nem se isso é viável, legalmente falando, se isso pode acontecer, né?
legalmente falando, né, se a justiça permite isso, enfim, é algo muito curioso. É muito curioso, confesso para vocês que eu vou nem fazer muito comentário em cima porque eu posso falar besteira aqui, mas me parece meio fora da curva isso aí. Vamos ficar ligados nessa situação, se tiver alguma novidade eu trago aqui para vocês. Mudando de assunto agora é o seguinte, o Flamengo em nota afirma que quer jogar, que não tem problema, que joga em São Januário contra o Vasco, e falou que quer a sua torcida lá. É claro, para o Flamengo é fácil meter essa, porque aí eles falam que quer a torcida deles em São Januário, que jogam lá e coisa e tal, torcendo, né? Claro, óbvio, torcendo para alguém chutar o meio-fio, quebrar a unha, né? De preferência algum flamenguista chutar o meio-fio, quebrar a unha, né? Para vir o Ministério Público, vir o Donald Trump, vir o Lula, vir os extraterrestres, o Exército dos Estados Unidos, todo mundo para fechar São Januário, né? Não sei, pode não ter nada a ver, mas eu fico meio ligado nisso aí. Por outro lado, o Vasco vem tentando aí esse acordo com o BEP ainda vai se posicionar de forma oficial, se libera esse jogo para as duas torcidas ou não, mas o Vasco vem buscando. A princípio o Vasco quer normal, que nem a gente jogou agora contra o Santos, o Vasco quer do mesmo jeito. Torcida do Vasco ali, normal, e a torcida visitante lá no setor, no cantinho lá, no setor de visitante. O Vasco tenta fazer isso para um clássico Vasco e Flamengo. Tá? Volto a dizer, Vasco e Flamengo era muito bacana ver o Maracanã quando tinha 70, 80, 90, 100, cento e tantos mil lugares, não tinha palhaçada, quando cada time jogava em um lugar diferente, e aí o Vasco jogava muito mais no Maracanã, e chegava lá e dava um ar de campo neutro de casa dos dois. Hoje em dia não dá esse ar de campo neutro, o Vasco não tem mais o direito de ficar no setor onde a gente sempre ficou, o Fluminense que fica agora, o Vasco não tem mas o direito de nada lá no Maracanã, porque a concessão é do Flamengo e do Fluminense. Aí agora o Vasco é errado porque quer mandar os seus jogos em casa. O que acontece? O advogado Carlos Henrique Ramos, ele está defendendo essa situação, ele está afirmando que é direito do Vasco, é um direito exclusivo do Vasco da Gama, todo clube, mas é direito do Vasco, único e exclusivamente do Vasco, de escolher aonde o Vasco quer mandar esse jogo contra o Flamengo. O Vasco tem esse direito. Ou o Vasco manda na sua casa, no seu estádio. O Vasco, por exemplo, pode mandar no Maracanã, se chegar a um acordo com a diretoria do Botafogo, pode mandar no Newton Santos, ou pode levar esse jogo para Brasília, pode levar esse jogo para o Espírito Santo, para o Rio Grande do Sul, para Manaus, para Sergipe, para o Ceará, aonde quiser, o Campeonato Brasileiro. É só o Vasco comunicar a CBF, fazer tudo dentro dos trâmites legais e pronto. Então por que o Vasco não poderia jogar em São Januário? É muito complicado isso, porque a gente vê o BEP fazendo segurança de Vasco e Flamengo no Maracanã para 60 mil torcedores. O pau tora todo jogo, todo mundo sabe e ninguém fala nada. Vasco e Fluminense, Fluminense e Flamengo, Vasco e Botafogo, Botafogo e Flamengo, Botafogo e Fluminense, a mesma coisa, ninguém fala nada. Aí por que em São Januário para 19 mil, 20 mil o mundo está acabando? Não estou entendendo. Não estou entendendo. O torcedor do Flamengo que se sentir acuado, que é perigoso, não vá. Não vai no jogo. Paciência. Quem quer ir, quem tem coragem de ir lá na barreira do Vasco para ver o jogo contra o Vasco com a camisa do Flamengo, que vá. Aí vai lá, escoltado pela polícia e fica lá no setor de visitante. Simples assim. Eu penso dessa forma. E o Vasco tem o direito de mandar o jogo lá em São Januário. Agora, tem a questão que eu falei. É torcer para não aparecer ninguém infiltrado lá no meio, para criar tumulto. Tudo bem que hoje tem reconhecimento facial, tem biometria, tem tudo, mas é complicado. Então já virou uma novela. Só sei de uma coisa, o Vasco vai mandar os jogos aonde o Vasco quiser mandar. Esse negócio de imprensa, esse negócio de Renato Maurício Prado, esse negócio de Sport TV, esse negócio de ESPN, querer dizer onde o Vasco... Deixa falar o que quiser, eles não mandam no Vasco. Quem manda no Vasco é a torcida, é o sócio torcedor, o sócio estatutário, e hoje quem está dirigindo que é o Pedrinho. Se amanhã ou depois alguém comprar a SAF, vai ser quem comprar a SAF. Então, a gente não tem que deixar essa turma de fora vir apitar no Vasco. Acabou isso aí. Acabou. Acabou. O respeito tem que voltar, é aí. O respeito voltando aí fora de campo, o respeito volta dentro de campo também. Tá? Essa é a minha sincera opinião em relação a essa situação envolvendo Vasco da Gama e Flamengo, tá, gente? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa madrugada, nessa manhã de quinta-feira. Eu tô ficando por aqui, a gente se vê mais tarde nessa noite de quinta-feira para a gente trazer mais atualizações e notícias do nosso Vascão. Tô ficando por aqui, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus nos abençoe e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!